Continuando com o desafio de representar duas variáveis em gráfico, a gente vai falar agora de quando a gente precisa representar duas variáveis categóricas. E aí o tipo de gráfico que a gente vai utilizar é o gráfico de barras agrupadas. A gente tem basicamente dois subdesafios dentro desse contexto, que é representar essas frequências de forma absoluta e de forma relativa, ou seja, em termos percentuais ou de proporção. Vamos começar com o primeiro caso. Eu vou trazer aqui então uma subseção, duas variáveis categóricas. Eu vou chamar isso aqui de gráfico de barras agrupadas. Tá? Então, numa primeira subseção aqui eu vou trazer frequência absoluta. Tá? E aí, esse gráfico é muito simples de ser realizado. Eu vou chamar minha base de dados. E aí eu vou direto no ggplot. E dentro do mapeamento estético, eu vou querer dizer que a primeira característica, né, que eu quero trazer aqui, que é o do eixo x, diz respeito à minha variável sexo. Né? Então, a posição no eixo x vai trazer os níveis dessa variável categórica sexo, que é feminino e masculino. E aí, dentro do feminino e do masculino, eu vou querer uma barra para aqueles que não têm posse de automóvel e os que têm posse de automóvel. E para o sexo masculino, a mesma coisa. Quem não tem posse de automóvel, quantos são? E quem tem posse de automóvel, também quantos são. E aí, eu quero diferenciar essas barras pela cor. Tá? Então, como eu quero diferenciar a cor de preenchimento das barras, o que eu vou trazer aqui é o parâmetro fill. Tá? E o parâmetro fill ele vai receber a propriedade, né, o mapeamento estético da variável posse alto, certo? Então, eu só vou adicionar aqui embaixo um geom_bar, certo? E aí, como o geom_bar, o parâmetro stat dele é o count nele, ou seja, ele já vai fazer o processamento de contar cada combinação de sexo e posse, ele já vai trazer essas barras aqui para mim de maneira bem direta. O detalhe é que em vez de trazer uma barra, né, dentro do sexo feminino, a barra de nãos, a barra de sims, e para o sexo masculino a mesma coisa, a barra de nãos e a barra de sims, ele vai empilhar a barra de não em cima do sim e no sexo feminino e a barra de não em cima do sim também no sexo masculino. Como é que a gente faz então para que as barras não sejam empilhadas, né? Elas estejam uma do lado da outra? Existe um parâmetro aqui dentro do geom_bar que se chama position, tá? Que é exatamente a posição das barras. E o default para esse parâmetro, ou seja, o padrão dele, é esse stack aqui, né? Quando der um Ctrl Enter, vocês vão ver que ele vai imprimir o mesmo gráfico. Stack significa empilhar. Mas se eu quiser que a barra ela não esteja empilhada, ela esteja do lado uma da outra, eu preciso colocar o parâmetro aqui chamado dodge, tá? E dodge significa desvio, né? Desviar. E quando eu faço isso, veja que a barra, né, do sim para o sexo feminino foi deslocada em relação à barra do não para o sexo feminino também. A mesma coisa acontece aí na categoria do sexo masculino, certo? E aí, observem o eixo Y, né, que ele tem exatamente a frequência absoluta, né, dessas observações para cada uma dessas quatro barras aí, ou seja, as combinações possíveis entre sexo e posse de automóvel. Via de regra, quando a gente está analisando dados, olhar as barras dessa forma não nos dá uma indicação muito clara, por exemplo, da pergunta que a gente quer fazer aqui, né? Que é, por exemplo, se o sexo masculino, ele em geral tem mais posse de automóvel do que o sexo feminino. Essa é uma pergunta bastante importante e diz muito sobre as desigualdades que existem na questão urbana, nas questões relacionadas à mobilidade, tá? Então a gente quer observar, na verdade, aliás, muitas vezes, a frequência relativa, né? E aí, para a gente fazer a frequência relativa, eu preciso ter esse valor de proporção, de percentual, o que quer que seja, tá? E aí, só pensando um pouco antes, o que a gente quer é, na verdade, dentro do sexo feminino, a gente quer a proporção de mulheres que possuem automóvel e a proporção que não possui. E no caso do sexo masculino, a mesma coisa, né? Quantos por cento possui, quantos por cento não possui, tá? Se a gente fizer aqui aquela operação, né, de manipulação, de sumarização dos dados, trazendo sexo e posse de automóvel, o que a gente vai obter aqui? A gente vai obter as quantias absolutas para cada uma dessas combinações possíveis, né, dos níveis dessas duas variáveis. O que a gente pode fazer adicionalmente aqui é trazer uma nova variável, que se chama mutate, em que eu vou trazer a proporção de cada um desses em relação ao total.
E quando a gente fizer isso, eu vou puxar essa variável n, e aí eu quero que esse total seja em cima da soma de todos os totais. E quando eu fizer isso aqui, veja que eu vou ter a proporção de feminino e que não tem automóvel em relação ao total, de feminino que tem automóvel também em relação ao total, dá 15% ali, de masculino sem automóvel em relação ao total, 28,5%, e por último, masculino com automóvel, 23,7%. Essa não é ainda a tabela que a gente quer, porque na verdade a gente quer, dentro do sexo feminino, ter o 100%, e dentro do sexo masculino também ter o 100%. E aí dentro do feminino, qual parte desse percentual total é de sim e é de não? É por isso que nesse caso é mais interessante a gente utilizar no processo de agregação aquelas combinações de funções que é o group by e o summarize, tá? Veja que quando eu fizer um group by de sexo e posse de automóvel e vier com o summarize, né? Eu vou chamar essa variável também de n, e o n eu quero que seja a contagem dentro de cada subgrupo, tá? Veja que ele vai dar para a gente igualzinho aqui o que a gente faz se utilizasse somente o em e o count. Mas quando a gente traz o mutate logo depois, criando essa variável de proporção, veja que se eu fizer de novo, né, n sobre a soma dos n's aqui, o que ele vai dar para mim agora é a proporção dentro do sexo feminino, ou seja, do primeiro agrupamento que a gente faz, de 100%. E aí eu sei que ali 31% das mulheres possuem automóvel. Quando eu faço o agrupamento no sexo masculino, eu vou pegar o percentual de novo dentro desse primeiro grande grupo que é de sexo masculino. E aí eu tenho ali que em torno de 45% do sexo masculino possui automóvel. Então é mais interessante para a gente utilizar essa formulação aqui, tá? Do group by summarize ao invés do count diretamente, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente pode trazer, então, aqui um ggplot, tá? E aí, no statics, né, o x vai ser sexo, tá? O meu valor do eixo y, né, vai ser o p, tá? E aí, eu quero preencher essas barras de acordo com a posse de automóvel, né? Preencher a cor dela de acordo com a posse de automóvel. E quando eu trouxer aqui o geom_bar, tá? Veja que agora eu produzi uma tabela de agregação. Então eu não quero que meu stat, né, ele seja igual ao count, que vai fazer a operação de agregação. Eu quero que meu stat aqui seja igual ao identity, né? Porque agora eu já fiz essa operação de agregação, tá? Identity, ok? E aí quando eu fizer isso aqui, vejam que eu produzi uma barra do jeito que eu estava pensando, né? Agora faz sentido empilhar essas barras, porque eu quero comparações percentuais, né, de uma barra total do sexo feminino com a barra total do sexo masculino. E aí quando eu olho uma do lado da outra, eu sei que realmente tem uma proporção maior de pessoas com posse de automóvel no sexo masculino, tá? Vamos ver qual que seria uma outra opção interessante. Será que a gente utilizar o geom_call aqui funciona também? Vamos ver. Dá um Ctrl Enter. Opa, o geom_call funciona também, tá? Porque a ideia do geom_call é que o stat seja tipo o identity, né? Para o geom_bar, ok? Então, geom_call é uma opção interessante de se utilizar caso a gente não queira escrever esse parâmetro aqui, stat identity, dentro do geom_bar, tá? Enfim, a gente pode fazer aqui diversas daquelas outras alterações de cor, de largura da barra, mudar o tema, tá? Enfim, tudo, colocar contorno e por aí vai. Mas como a gente já viu isso nas outras aulas, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, ok?